O Super Nintendo se tornou um dos melhores e mais populares consoles de todos os tempos, seja por sua extensa biblioteca de jogos, pelas inovações que ele trouxe, ou até mesmo pela nostalgia que ele causa em muitos. E por incrível que pareça, ele se manteve firme por mais de 10 anos no mercado, sendo um dos consoles mais duradouros que existiu. Realmente, 1995 e 96 foram os seus últimos anos mais importantes, e ele perdeu força e destaque depois que o Nintendo 64 foi lançado. Mas entre 97 e 2000, ele recebeu alguns bons títulos, muitos lançados pelo sistema Satellaview, outros pelo Nintendo Power e até alguns em cartucho exclusivos do Japão. E eu vou trazer para vocês aqui alguns dos principais últimos lançamentos do Super Nintendo. O ano de 96 trouxe para o Super Nintendo títulos inesquecíveis como Mario RPG, Donkey Kong Country 3, Kirby Super Star e até Ultimate Mortal Kombat 3. E como o Nintendo 64 estava sendo lançado, muitos acharam que a Nintendo largaria o Super NES de mão, mas em 97 ainda tivemos ótimos lançamentos tanto first quanto third party. Começando por Kirby. Kirby's Dream Land 3 foi lançado em novembro de 97 nos Estados Unidos, Japão e Brasil, e trazia a continuação da série que consagrou o Kirby lá no Game Boy. Os gráficos são muito bonitos, fazendo parecer que todos os cenários foram desenhados e coloridos em aquarela, tipo no Yoshi Island. Junto de Mario RPG e Kirby Super Star, esse foi um dos poucos jogos do Super Nintendo que usou o chip SA1. Esse também foi o último jogo lançado pela Nintendo da América no Super Nintendo, mas no Japão, a Nintendo ainda trouxe 3 jogos exclusivos para o Satellaview. Para quem não conhece, o Satellaview era um sistema que permitia comprar jogos online e jogar online também, títulos que geralmente eram lançados e divididos em capítulos semanais. O primeiro deles foi BS Zelda no Densetsu Inshi no Sekiban, que trazia um avatar personalizado do Satellaview no universo de Zelda, um elo com o passado, para cumprir várias missões e capturar 8 pedras sagradas. A turma do Mario também ganhou um bom título nesse ano para o Satellaview. Excite Bike Bang Bang Mario Battle Stadium é um remake do clássico jogo de moto do Nintendinho com os personagens da série Mario. O jogo é muito bonito e traz os personagens com sprites e animações totalmente novas. Eu particularmente acho que esse jogo deveria ter ganho uma versão em cartucho, já que ele ficou tão legal e completo. Era possível jogar com Mario, Luigi, Yoshi, Wario e jogar contra Copa Tropas no modo multiplayer. A série Fire Emblem apareceu no Satellaview com o subtítulo de Arcaena Senki, e teve 4 capítulos semanais que contavam com uma história anterior ao primeiro jogo da série e personagens totalmente novos. O ano de 97 ainda trouxe como destaque o jogo Timão e Pumba nos Jogos da Selva, que era um porte da versão de PC com minigames como Pinball e Tira ao Alvo. Foi um jogo bem popular aqui no Brasil, graças à sua versão pirateada que tinha tudo que era locadora por aí. Super Bomberman 5 também foi outro jogo de destaque de 97, que trazia vários mapas dos jogos antigos da série, além de algumas fases novas no modo história. E Lost Viking 2, a continuação do famoso jogo da Interplay, que trazia os personagens com novas habilidades, sem contar também a versão norte-americana de Harvest Moon, que saiu apenas em 97. Em 1998, o Super Nintendo recebeu apenas 8 títulos de algumas produtoras que insistiram para a Nintendo para que ela liberasse a produção de mais jogos. O jogo de maior destaque, sem dúvida, foi Rockman e Forte, lançado apenas no Japão. Esse foi o último jogo do robô azul na geração 16 bits que tinha Bass como parceiro. Forte é o nome japonês do Bass. O jogo é um dos mais bonitos do console, mostrando uma animação 2D que não era comum para a época. As animações faziam parecer tudo um desenho animado em alta velocidade e isso era muito legal. Em 2003 saiu uma versão para Game Boy Advance do jogo que era idêntica à de Super Nintendo. Essa versão chegou aqui nas Américas e a gente consegue perceber realmente que o que o Super Nintendo fazia naquela época era muito parecido com o que os jogos de ação do Game Boy Advance já traziam.
98 também foi o ano do fim oficial do Super Nintendo nas Américas. Um remake de Frogger foi o último título de Super Nintendo lançado no ocidente com o selo de qualidade Nintendo. Depois disso, todos os jogos lançados ficaram apenas no Japão. E duas franquias da Nintendo ainda insistiram em dar as caras em 1998. Uma delas foi Kirby com o jogo Kirby no Kira Kira Kids, um remake da versão de Game Boy de mais um puzzle com a marca Kirby. E Mario com Wrecking Crew 98, uma versão aprimorada do jogo de Nintendinho que trouxe novos personagens e desafios. Esses dois jogos saíram no sistema Nintendo Power, um flashcard que permitia comprar algumas ROMs de Super Nintendo em postos de gasolina e lojas de conveniência. Eu fiz um vídeo explicando melhor esse sistema e o link para assistir ele vai estar aí na descrição e também vai estar o card no final do vídeo. No ano de 1999, o Super Nintendo já estava nos seus últimos suspiros e por isso deu ao mundo apenas 4 jogos, sendo o maior destaque Fire Emblem Tarsia 776, que trazia bons gráficos e um enredo cativante. Também houve uma tentativa da Nintendo em lançar uma nova IP chamada Famicom Bunko, mas o jogo não vingou. Ele lembrava bastante Earthbound, mas com um ar mais de ilhas e florestas. Além desses dois jogos, também tivemos Power Lord Runner, que era um remake do primeiro jogo para Nintendo Power, e Wizard The Story of Liga-Min, que era uma compilação dos 3 jogos da série refeitos também para o Nintendo Power. E por fim, em 29 de novembro de 2000, o Super Nintendo, ou melhor, o Super Famicom, ganhou o seu último jogo oficial. Metal Slayer Glory Director's Cut foi outro remake de um jogo de Nintendinho. O jogo é uma visual novel que conta a história de Tadashi Himukai, um garoto que compra um robô antigo de guerra que alerta ele que a Terra está em perigo, e aí eles começam a sua jornada nesse jogo que é considerado bem longo até. No Japão, o Super Famicom foi fabricado até o dia 25 de setembro de 2003, já na sua versão final, chamada de Super Famicom Junior, que aqui no Brasil ficou conhecido como Super Nintendo Baby. Em todo o mundo, principalmente no Japão e aqui no Brasil graças a Gradiente, entre os anos de 97 e 2003, o console recebeu vários bundles especiais com jogos específicos que viraram itens de colecionador porque tiveram pouca tiragem. Com quase 50 milhões de unidades oficialmente vendidas, o Super Nintendo teve um dos mais belos ciclos de vida da história dos videogames e continua ganhando fãs e alimentando a nostalgia de muitos de nós até hoje. E o vídeo dessa semana fica por aqui. Gostaria de reforçar que várias das informações desse vídeo eu tirei do dossiê Old Gamer Super Nintendo, um livro muito completo que conta toda a história do Super Nintendo desde antes dele ser criado até os seus últimos suspiros, como nesse vídeo. Não se esqueça de comentar, de curtir, de se inscrever se não é inscrito, de balançar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com os seus amigos que são fãs do Super Nintendo. Um abraço para todos e até mais!